Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 16. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. E também compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho, ok? Aqui nessa segunda parte do capítulo 16, Paulo tem projetos. Paulo quer estar com os irmãos em Corinto, quer passar muito tempo com eles. Paulo também quer levar a mensagem do Evangelho em terreno fértil, mas que tem muitos adversários. Vamos então iniciar a partir do versículo 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero, agora, ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui, Paulo, nessa mensagem, ele fala que vai para Macedônia, mas que vai dar uma passada lá em Corinto, porque Paulo escreve a carta aos Coríntios na cidade de Éfeso. Ele diz, olha, eu vou ter com vocês, vou passar um bom tempo, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero me abraçar, eu quero orar com vocês, eu quero saber como é que vocês estão. E também Paulo diz que essa viagem que ele vai para a Macedônia e passando lá em Corinto, ele sabe que muitas coisas ele quer fazer, mas também ele sabe que tudo dependerá da vontade do Senhor, porque o Senhor tem controle de todas as coisas. E ele também fala, olha, eu também quero passar um período aqui em Éfeso, porque me abriu portas para o Evangelho. A colheita aqui vai ser grande. Tem muito trabalho missionário para fazer em Éfeso, mas também eu sei que tem muitos adversários, as perseguições são grandes aqui. Trazendo essa mensagem para a igreja cristã contemporânea, nós muitas vezes perdemos a oportunidade de conversar com os irmãos em Cristo, ter mais tempo com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente vai para um culto de oração, um culto no domingo, e fica por isso. E rapidamente, aquela 1, 2 horas que você passa ali, você perde a oportunidade de ter mais comunhão com os irmãos em Cristo, se fortalecer na fé. Aqui Paulo diz que vai passar em Corinto para ficar mais tempo. Ele diz, olha, eu não vou ficar pouco tempo, eu quero ficar muito tempo com vocês. E assim nós, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, temos os nossos irmãos na fé, não os irmãos de sangue, mas os irmãos da fé, são aqueles que professam a mesma fé nossa, são aqueles que têm os mesmos pensamentos, são aqueles que participam do reino de Deus espiritual aqui na terra. E não perca essa oportunidade de estar com o irmão em Cristo, sair com o irmão em Cristo, ter a comunhão de uma boa conversa, uma visita na casa de um irmão, e ali ter aquela confraternização. A igreja do Senhor é isso. Nós somos igreja, e a igreja ela tem que estar sempre reunida. Não perca a oportunidade de passar a semana, meses e anos com a maior parte do seu tempo dedicado à família cristã. Isso é sensacional, isso é agradável e vai te fortalecer, porque às vezes você pode estar com algum problema e o irmão mais maduro na fé, ele pode te auxiliar, ele pode te orientar, e você vai ter a oportunidade ali de ler a palavra de Deus, de manifestar
a tua experiência, o testemunho de vida que você vem tendo com Deus. E oração. Vocês vão orar, depois vocês vão compartilhar o pão, o alimento, numa residência. Isso é muito importante para a igreja cristã. Eu sei que muitos estão perdendo essa oportunidade porque às vezes a correria do mundo. Mas devemos ter um tempo preparado para passar mais e mais tempo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, os irmãos em Cristo, não só no templo. Paulo aqui também fala que ele quer ter um tempo para fazer as coisas do Senhor, mas ele não sabe se o Senhor vai permitir naquele momento, aquele projeto que Paulo está querendo levar a mensagem do Evangelho em vários lugares. Ele diz, se o Senhor permitir. E nós, da mesma maneira, quantos de nós temos projetos de vida? Às vezes um projeto do trabalho, às vezes de fazer algo em sua casa, às vezes até na própria igreja nós temos projetos. E aí nós sabemos se vamos colocar em prática hoje, amanhã, ninguém sabe qual é o dia. Porque a gente tem sempre que colocar nas mãos do Senhor. Porque Ele tem o controle de todas as coisas, nada se perde. E nós temos que ter essa sabedoria de saber que tem hora que aquilo que você está planejando fazer não vai acontecer. Porque os nossos planos são diferentes dos planos de Deus. A nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Então é descansar no Senhor, esperar o momento certo. Não podemos ficar nessa ansiedade, nessa loucura de querer fazer alguma coisa, um plano de vida, alguma coisa que você tenta fazer e não está conseguindo fazer ou fica apressado para fazer. Coloque nas mãos do Senhor, porque Ele é que tem controle. É Ele que vai permitir esse plano ocorrer ou não. E outra coisa interessante também dessa mensagem é que o Evangelho que Paulo estava pregando era um momento de perseguição. Ele levou a mensagem do Evangelho a várias cidades lá na Europa. Também ele se preocupava com a questão de um local apropriado para a palavra do Senhor ser ali propagada. E Paulo, sabemos que foi, depois de Jesus Cristo, foi o maior missionário aqui na Terra. Ele propagou o Evangelho em praticamente o mundo todo. E nós temos que entender que o Evangelho, ele deve ser propagado em nossas vidas. Não só apenas irmos ao culto, não é só apenas lermos a palavra em casa, mas que nós temos que testemunhar o amor de Deus para as outras pessoas, seja no trabalho, seja na família, através da nossa forma de viver, mostrando para aquele que está ao nosso lado que nós fomos transformados, que Deus habita em nós, que o Espírito Santo de Deus habita em nós e transforma nossas vidas diariamente, e assim pode transformar a vida daquele que está passando por alguma situação de dificuldade. Sabemos também, como Paulo falou, que ele vai ter muitos adversários nessa corrida para levar o Evangelho. E nós também não é diferente. Quantas e quantas vezes tentamos falar do Evangelho para alguém, um amigo nosso, um familiar nosso, mas a gente vai ver que o inimigo, Satanás, ele tenta ali fazer com que a mensagem não chegue, porque a pessoa às vezes desaparece, não quer ouvir a palavra de Deus. Mas nós temos que persistir, porque a igreja é do Senhor, e Ele que vai permitir se aquela pessoa vai ouvir a mensagem ou não. Por isso nós temos que ter a perseverança na oração. Nós devemos orar, colocar nas mãos do Senhor e levar o Evangelho aonde Ele mandar que nós cheguemos. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser propagada. O Evangelho, ele tem que alcançar vidas e nós somos instrumentos de Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, firme na palavra do Senhor, confie no Senhor. Os nossos projetos, eles devem ser colocados em prática, mas para isso nós temos que esperar a hora do Senhor. Nós temos que orarmos para que Deus possa manifestar o seu poder nas nossas vidas, para que aqueles projetos de vida que nós estamos pensando, sonhando em fazer, vamos esperar a vontade do Senhor na hora dele, para que nós não sejamos decepcionados, porque às vezes a gente cai numa decepção e não sabe que aquilo ali, às vezes, não teve a permissão do Senhor. E também a questão
dos irmãos em Cristo Jesus. Procure ter comunhão com os irmãos da sua igreja. Essa família que Deus nos deu. Uma família que não vem do sangue, não vem da carne, mas vem do Espírito. E Deus dá essa oportunidade para que eu e você possamos desfrutar da família de Deus, a igreja de Cristo. Ela tem que se reunir, seja no templo, seja nas residências, para que nós possamos estar fortalecidos, orar e procurar viver o Evangelho da graça de Deus. E quanto à mensagem do Evangelho, vamos proclamar, porque Deus quer que nós sejamos seus discípulos aqui na terra, levar o Evangelho a todos os confins da terra. E os confins da terra pode ser na nossa casa, pode ser no nosso trabalho, pode ser nos melhores amigos. Vamos falar de Jesus, vamos falar através do nosso testemunho de vida o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos guiando, falando aos nossos corações, para que possamos, ó Pai, saber que os nossos projetos eles têm que estar sempre pautados na tua vontade, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que nós possamos, Pai, ter mais comunhão com os irmãos em Cristo, possamos praticar mais essa solidariedade, essa comunhão com a família cristã. E que a mensagem do Evangelho devemos propagar para que teu nome seja cada vez mais conhecido, ó Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.